Muito bem, boa noite. Você está ligado conosco aí na nossa live da Hiper. Tivemos vários problemas técnicos aqui, mas foi referente ao computador, tivemos que trocar o PC aqui. E agora sim, estamos transmitindo ao vivo para você. Ao vivo é isso aí, né, Júlio? É. Quem sabe faz ao vivo, né? Nem Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe também. É uma maneira descontraída para a gente poder trazer um pouquinho sobre o assunto, né? Mas você vai participando já, você que está se conectando conosco, vai mandando mensagem para ver se está tudo certinho, se a live está boa, se está conseguindo nos ouvir perfeitamente, se está conseguindo nos assistir bem. E nós trouxemos algumas perguntas, isso foi coletado aí no decorrer da semana também, e as pessoas também que geralmente perguntam quando vem aqui na loja sobre energia solar. E eu quero trazer, primeiramente, como a gente está iniciando, John, essa live de novo, começar contigo. Hoje tu é um dos proprietários aqui da empresa, junto com o Cunha. Relatar para nós, fala um pouquinho para nós, quem é a Hiper, né, e quem é o John aqui na Hiper? Bom, então tá, eu vou dar mais uma vez boa noite para todo mundo, quem está nos assistindo, boa noite para o Júlio e para o Alan novamente. Boa noite, cara. Infelizmente, no começo da live ali, tivemos um problema, então acabou demorando um pouquinho mais do que a gente esperava, né? Mas a princípio foi sanado o problema ali. Eu sou o John, tá? Um dos sócios e proprietários da Hiper, junto com o Cunha. Eu chamo ele de Cunha, alguns chamam de Lê, outros chamam de Leonardo, tá? Mas até às vezes nos perguntam, né, por que o nome da empresa é Cunha e Antunes. Mas está relacionado aí aos sobrenomes do Carlos Leonardo, Marche da Cunha e John Antunes Jardim. Então, como eu falei, eu sou um dos proprietários. Também comecei na batalha, né, na instalação, na mão de obra. Ainda faço muitas funções ainda. A Hiper é uma empresa nova, mas ao mesmo tempo não muito nova, né? Uma empresa que começou em 2019, julho de 2019. Começamos com o intuito de ser uma empresa de tecnologia e segurança eletrônica, e aí fomos abrindo o leque para outras áreas também. Uma delas foi a energia solar, que acabou nos surpreendendo. Em 2020 tivemos um início forte na energia solar. 2021 crescimento, e foi uma área que foi crescendo, até que em 2023 formamos o Grupo Hiper, com a abertura de mais uma nova empresa, aonde nós viramos provedor da internet também, sem contar as outras atribuições que a gente faz ali, né? Rastreamento veicular, conserto, manutenção de equipamentos, segurança eletrônica, informática, software de gestão. Então um leque bem grande de atendimento em várias áreas aí que a Hiper atua desde 2019. Interessante desse trabalho da Hiper é que é um leque, né, que vai abrangendo. Eu geralmente vejo pessoas aqui vindo na loja, e isso é interessante. Começam, eu coloquei o portão eletrônico, mas também coloquei a cerca, coloquei as câmeras, e agora quero colocar o solar. Então abrange tudo. Exatamente. Bom, né? Nós temos hoje muitos clientes fiéis, que são clientes que começaram conosco colocando câmeras, depois colocaram um motor de portão, depois colocaram um alarme, aí colocaram energia solar, e aí quando descobriram que tinha internet, colocaram internet. Ou seja, tem vários clientes nossos que o próprio cliente tem praticamente todos os serviços que a gente oferece, né? Então isso é bom, né? Isso é bom, é gratificante, porque ele já tem experiências boas com outros segmentos nossos e vai expandindo para praticamente tudo que a gente atende. Alan é o responsável hoje dessa parte do cuidado com o provedor, né, Alan?
mas também já foi uns quantos anos aí trabalhando no solar, né? Nosso primeiro vendedor. Foi o primeiro vendedor, olha aí. Foi o primeiro vendedor. Primogênito. Como foi para ti isso aí, Alan, esse trabalho com o provedor e esse trabalho de pegar o início do boom da energia solar, né? Sim. Da energia solar, assim, porque na verdade ali o João falou sobre essa questão de passar um tempo ali depois da pandemia, as pessoas começou o interesse pela energia solar, né? Uhum. E foi um boom. Tu pegou a época do boom, como foi para ti solar? Cara, eu lembro que o meu primeiro contato com a energia solar foi na casa da minha irmã. Inclusive ela é cliente nossa e na verdade ela chegou aqui antes de mim, né, na empresa. E eu lembro que quando eu vi ele me chamou a atenção, porque até então eu não tinha curiosidade, eu nunca tinha me interessado e aquilo ali me chamou a atenção. Então eu comecei mais ou menos a pesquisar e vi numa oportunidade. Sempre trabalhei com uma boa parte do que eu já trabalhei foi com vendas. E eu lembro que quando eu cheguei, num primeiro momento assim, a gente observava ainda uma certa resistência, né, principalmente para o pessoal de consumo mais baixo, assim, né, o pessoal que tinha um consumo mais alto já havia já olhava para a energia solar como um meio para poder reduzir, né? Então a gente observava que o pessoal que tem mercado, pessoal que tem estabelecimento comercial, como armazém, enfim, esse pessoal ele já era mais aberto, já tinha mais ou menos uma noção, né? Embora ainda bem rasa, mas já tinha uma noção. E a gente observava que os projetos residenciais eles funcionavam muito mais no boca a boca. Por exemplo, o meu parente colocou e deu certo, então ele me indicou vocês. Só que isso a gente foi vendo que lá na metade do ano ali de 2022, isso aí já virou uma chave e a gente começou a ver uma procura muito grande mesmo. 2022 foi o ápice, exato, né? Foi um ano atípico, né? Atípico, foi um ano atípico. A procura pela energia solar foi muito grande. A gente costumava dizer que em 2022 vendia sozinho, né? Exatamente. 2022 vendia sozinho. Porque a energia solar ela tem essa vantagem em relação a outros produtos. Assim, é óbvio que eu acredito que num primeiro momento que ainda hoje a gente identifica, claro que numa proporção bem menor, mas num primeiro momento é mostrar para a pessoa que tudo aquilo que é dito e que é falado a respeito de energia solar realmente é verdade. Não é uma propaganda só no intuito de convencer a pessoa, mas não realmente quando a pessoa ela instala ali o projeto, o abastecimento por energia solar, ela vai realmente observar uma redução. E à medida que isso foi tomando, né, um lugar e se tornando uma coisa mais comum, as pessoas automaticamente elas foram desarmando, entendeu? Tanto que hoje, como a gente estava comentando ali no início, hoje a gente já vive o inverso. Hoje a gente tem uma procura muito maior de clientes residenciais, né? Ou seja, as pessoas procurando para colocar nas suas casas, enfim, e pessoas que, comparado a clientes assim, aos primeiros clientes, onde eram clientes que pagavam R$3.000 de energia, R$2.000 de energia, hoje pessoas que pagam R$250, elas já veem a energia solar como um meio viável, né, um custo-benefício onde ela vai reduzir a conta dela e reduz consideravelmente, entendeu? Então, assim, respondendo a tua pergunta, né, só para a gente não ficar falando muito aqui, o que a gente observa, assim, de 2022, onde a gente teve, né, aquele pico, onde muita gente procurou, enfim, e 2023 que deu uma caída e agora em 2024 voltou, a diferença as pessoas estão bem mais desarmadas, bem mais abertas, e as pessoas hoje elas estão acreditando mais justamente por causa do histórico desses primeiros clientes, né? Porque essas pessoas viram, elas comprovaram, elas testificaram que realmente é uma coisa que faz diferença, é um serviço que o custo-benefício ele é rápido, ele é instantâneo e ele é extremamente tipo motivador, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa ela coloca e automaticamente ela já fala aí, cara, coloca lá porque eu fiz e deu certo. Então acredito que
seja mais ou menos por aí. E ela percebe a diferença, na verdade, né? E tu sabe que, John, em relação a isso, dessa tua visão, desses clientes que passaram ali por nesse boom da energia solar, uma das coisas que eu vi vários, conversei com vários clientes assim que tiveram energia solar ou não tiveram, não colocaram, ou foram colocar agora, percebe-se que eles estudam mais agora sobre o assunto, eles estão mais entendidos, eles já vêm praticamente prontos aqui com o assunto, já sabem como é que funciona a energia solar, como funciona a placa, como falou o Alan, eles já viram de outras pessoas, de algum parente que colocou energia solar com a Hiper. Então isso daí facilita um pouco também na nossa venda. Mas também a gente já vê pessoas também que não têm conhecimento nenhum e gostariam de saber. Por isso que a gente fez essa live, né, João? Para poder esclarecer melhor os assuntos. Né? Exato, Júlio. São questões que a energia solar, já se sabe que já existe há muitos anos, né? Uma empresa como a nossa, que vai fazer 6 anos de mercado, é muito pouco tempo dentro do ramo de energia solar, tendo em vista que a energia solar já existe há muitos anos. Mas realmente há anos atrás, ali em 2019, 2020, quando a gente começou, ela já estava um pouco mais acessível, mas ainda era um bem caro. A energia solar ainda tinha um custo que nós tínhamos um payback lá de 6 anos e meio, 7 anos e meio, 8 anos, dependendo do projeto da pessoa. Então, como teve essa demanda 2021, 2022, os preços começaram a baixar, começou a ficar mais acessível para outras pessoas, começou a ter uma procura maior, então mais pessoas se interessaram e muitas pessoas foram estudar aquilo, né? Para entender, para saber se realmente valia a pena. E como tudo, né? Hoje é muito difícil o Júlio pegar a mulher dele da mão e dizer assim, ó, vamos ali comprar um carro, para na revenda e compra o primeiro carro que ele enxerga. As pessoas estudam, já sabem qual carro elas querem, já sabem o que elas pretendem do carro, qual a necessidade que o carro tem que oferecer para ela. E hoje já está tão massificada a energia solar que na grande maioria as pessoas já chegam sabendo. Tanto é que a gente tem pessoas que nos procuram na empresa e já dizem, eu gasto 300 kW, mas eu vou botar mais um ar, eu vou fazer mais um quarto, porque eles já sabem que, embora eles coloquem a energia solar, é preciso ter um certo cuidado, porque a energia solar não vai fazer com que eu nunca mais pague conta de luz, não. Ela é instalada na residência com base naquilo que a pessoa tem de consumo, e se porventura ela vinha aumentar o consumo dela, ela fez um investimento e ainda vai seguir pagando luz. Então as pessoas já estão sabendo disso, elas já estudam isso, né? Então elas já chegam preparadas. Mas ainda se encontra muitas pessoas que não sabem, que só ouviram falar, meu primo colocou, eu quero colocar na minha casa. Minha tia colocou, eu vou colocar na minha casa. Então, não sabem, só sabem que meu tio colocou e paga R$60 de luz, eu quero fazer o mesmo que ele. Então, mas não sei como funciona. Então ainda tem, é bem menor do que há anos atrás, é um público bem menor. Antigamente isso era o contrário. Então, poucas as pessoas que chegavam sabendo, muitas as que chegavam sem saber nada. Hoje já são muitas as que sabem bastante e poucas as que não sabem nada. Então o cenário está mudando, está ficando mais acessível para todo mundo, está tendo outras formas de ter o sistema e fazer a economia, né? Então é um cenário que a cada ano nós enfrentamos uma nova era. Então agora é a era das pessoas que já sabem e já estão decididas com o que elas querem. Uma coisa só que é importante, que eu lembro que era uma expressão que eu utilizava e às vezes eu conversava até com alguns clientes, claro que à medida que, né, se tinha uma liberdade com o cliente, e ele, que era a tal da economia burra, né? O que é economia burra? É o cara que paga R$700, R$800 de luz, ele olhar para ti e dizer, não, mas eu não tenho dinheiro para colocar, né, energia, para colocar placa na minha casa, né? Não, R$700, R$800 é um valor
que eu já pago de luz e eu não quero porque eu não tenho dinheiro para colocar placa solar. E isso daí é uma economia burra, porque o cara que paga R$700 por mês, né, até o cara que paga R$300, né, ele tem condições. E a gente sempre pontuava que a pessoa, ela contratar esse serviço, ela adquirir esse serviço, ela não estava fazendo um gasto. Na verdade, ela está fazendo um investimento, porque ela está substituindo. Então, ela pega um valor que ela já tem, que ela já usa esse valor mensalmente, e agora ela vai usar esse valor de forma diferente. Ou seja, ela vai investir em algo que é dela e que vai chegar um determinado momento em que ela vai parar. E isso vai fazer com que ela tenha, de alguma certa forma, uma tranquilidade. E hoje a gente observa que as pessoas, em relação a isso, elas estão tipo, bem mais... elas estão mais ligeiras, vamos dizer, em relação a isso aí. Hoje as pessoas estão abertas, porque antes quando tu já entrava, pontuava essa questão de que a pessoa que, por exemplo, paga R$500, que paga R$700, essa pessoa ela tem sim condições de colocar. Antigamente não, olha, não tenho como ter mais uma conta para pagar. Hoje não, hoje a gente observa que as pessoas elas olham para o valor que elas estão pagando mensal e elas querem utilizar aquele valor ali exatamente para poder colocar ali as placas. É uma coisa que eu costumava a dizer para os clientes quando um tempo atrás eu acabava atendendo mais os clientes na parte de venda do que o que eu atendo hoje, e em função do crescimento da empresa, dos atributos que a gente tem, eu já não consigo mais muitas vezes dar o frente com o cliente mas é uma coisa que nós debatíamos muito, e eu conversava, explicava isso para os clientes assim, ó, a energia solar hoje vai custar para colocar na minha casa R$15 mil. Ah, John, mas eu não vou financiar porque eu tenho esses R$15 mil. Só que o que eu sempre conversei com os clientes e expliquei? Tu tem que colocar na balança e ver, tu só tem esses R$15 mil guardado, vale a pena tu te descapitalizar, usar o dinheiro que tu tem guardado para colocar energia solar? Ou quem sabe vale mais a pena tu fazer um financiamento para colocar energia solar? Esse financiamento vai se pagar praticamente com o que tu vai economizar de luz e tu não mexe no teu capital. Óbvio, vai pagar juro, vai aumentar teu payback, porque tu vai ter o valor do juro adicionado ao teu projeto, mas são coisas que a pessoa precisa balancear para ver se vale a pena ou não. Ah, mas eu tenho R$100 mil guardado e eu vou investir 15, beleza, aí é uma questão particular de cada um, mas são coisas que a gente tem que balancear. Sempre dizia para o cliente, o Júlio, hoje que é o nosso vendedor principal, né? Então ele tem essa informação, saúde para o colega, então ele tem essa informação aí para passar para os clientes, né? E orientar, porque a ideia da energia solar não é só vender, né? A ideia da energia solar é a gente orientar a pessoa a fazer a melhor escolha, economizando o máximo possível e tendo o melhor. Eu costumo dizer, eu digo para os clientes em relação a isso, John, é que não é só a venda, nós não estamos vendendo somente um produto. Não é como a pessoa que está no mercado ali e vende um litro de leite, vende um item. Na verdade são 25 anos de durabilidade de um produto que vai para toda a vida, vai poder usar aí. Então nossa preocupação sempre é que o cliente tenha um bom produto, que o cliente não tenha tantas manutenções, não precise passar por tantos perrengues. Então a gente procura fazer sempre o melhor na questão da instalação, na questão de ter a venda do produto também, né? É importante ressaltar isso. Hoje existem muitas placas solares, muitas marcas de placas solares, existem muitas marcas também de inversores, mas é bom tu ressaltar isso, John, que nós trabalhamos com inversores e com marcas que vão nos ajudar também na questão de garantia, na questão de não dá quando for precisar de uma garantia, uma garantia rápida, né? E a qualidade do produto, né? Isso aí hoje a parte que eu faço é uma grande parte da compra, né? A parte da compra dos equipamentos é uma parte que eu faço, tá? Isso aí a gente não passa para ninguém, quando eu não consigo, o Cunha faz a compra.
O que a gente pesa na hora de comprar os equipamentos e na hora de orçar? A gente sabe que hoje no mercado nacional tem mais de 150 marcas de inversores, por exemplo. Tem mais de 300 marcas de painéis solares hoje. Estou falando do mercado nacional, tá? O que a gente consegue em distribuidoras aqui no Brasil. Então são muitas marcas e muitas opções. Praticamente todas elas brigam pela mesma coisa. Todas elas brigam por entregar um produto semelhante ao outro. O que uma marca promete, a outra promete também. O que uma marca entrega, a outra entrega também. São muito parelhas hoje as marcas em questão de durabilidade, de funcionamento, de qualidade. É óbvio que tem marcas muito melhores e marcas muito piores, né? O que a gente, como comprador e como vendedor, pesa nessa decisão? A questão de garantia, como funciona a garantia? A garantia desse equipamento, ele é troca expressa? A garantia desse equipamento, eu tenho que retirar ele e enviar para a garantia? A garantia desse equipamento é aprovada como? Quais os critérios que a empresa usa para adotar a garantia? Então, são coisas que hoje a gente pesa e que nos acabam levando para uma pequena margem de marcas. Que hoje a gente trabalha ali em inversores, eu acredito que com 5 marcas, né, Júlio? Que são mais ou menos a nossa linha de compra. São 5 marcas e a gente escolhe essas 5 marcas por quê? São as marcas que a gente mais se adaptou na questão de manutenção, reparo, configuração e garantia, né? A gente tem que ter sempre em mente essa questão da garantia. Por quê? São equipamentos duráveis, tá? A grande maioria dos inversores tem entre 5 e 12 anos de garantia, né? Então são equipamentos bem duráveis. As painéis solares aí tem entre 10 e 15 anos de garantia, fora a garantia de desempenho, que varia de 20 a 30 anos dependendo da marca. Então, a gente tem que pesar muito essa questão da garantia e saber qual é a melhor para a gente poder entregar para o cliente, que menos vai nos dar dor de cabeça, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, são o que eu falo para todo mundo, são equipamentos eletrônicos e que podem dar problema. Então, a ideia é que eles nunca deem problema. A gente tem até algumas informações internas nossas, tá? O nosso índice DRMA, que é no caso a garantia. Hoje, pela quantia de projetos que a gente tem, nosso índice DRMA está em menos de 1%. Pela quantia de venda que a gente tem. É muito baixo, né? É muito baixo. Mas ele existe. Sim. Né? Então, ele existe. Uma coisa também que é importante a gente frisar é porque talvez as pessoas pensem assim, é um assunto que não faz parte da minha realidade, ou são coisas que eu não tenho que me preocupar em saber. E uma coisa que a gente hoje percebe é que, na verdade, todo mundo, né, todo mundo é um pouquinho de exagero, né, mas uma boa porcentagem, né, das pessoas hoje, todas elas entram dentro desse grupo de pessoas que elas têm o potencial para estar se tornando usuários de energia solar. E quando a gente traz essas informações, quando a gente pontua todos esses detalhes, exatamente porque o serviço e o produto que a gente está oferecendo e a gente está prestando para as pessoas não é um produto e nem um serviço de distração, né, onde a pessoa ela pode se dar o luxo de que uma vez que esse produto ele veio a falhar ou ele veio a estragar, a pessoa não pode ficar tranquila, não. E esse cuidado a gente tem, né, na hora de escolher o tipo a marca, a estrutura, enfim, todos os itens que compõem o projeto, exatamente para que a pessoa, ao fazer o investimento, ela tenha essa segurança, ela tenha a tranquilidade de que ela está contratando um serviço que vai funcionar e ela está adquirindo um produto que vai ser durável e que ele, né, vai ser instalado de forma segura. Isso é uma coisa muito importante também. A gente tem um contrato e nesse contrato ali a gente tem cláusulas, tem
bem específicas a respeito do cuidado que a gente tem na hora da instalação, a forma como a gente trabalha e desenrola isso, pensando exatamente na segurança, pensando exatamente naquilo que pode surgir como receio, como preocupação, como medo na pessoa na hora que ela compra, que ela adquire e que ela quer usufruir desse sistema. Até alguns detalhes sobre como a gente desenvolve a nossa parte de compra de material, de escolha de marca. Isso vem tão forte no nosso dia a dia que em 2022, começo de 2022, nós tivemos a iniciativa de comprar um caminhão para que nós mesmos pudéssemos fazer o frete, ou seja, era uma coisa que nos preocupava muito, essa questão do frete, pelas questões de qualidade no tratamento dos equipamentos, o prazo de entrega dos equipamentos. A gente sabe que, óbvio, todas as transportadoras trabalham da melhor forma possível para entregar o material o mais rápido possível, para entregar o material mais íntegro possível, mas acontece de às vezes o material não ser tratado dessa forma em algumas ocasiões, aí acaba estragando o material, acaba se perdendo o material, como a gente já teve alguns cenários aí de chegar placa quebrada por transportadora. Óbvio, não foi culpa da transportadora, alguma coisa que aconteceu no caminho, uma freada brusca do caminhão, um outro item que caiu em cima, acabou batendo, o rapaz da empilhadeira bateu, a gente não sabe, mas acabava chegando danificado. Então isso foi uma preocupação que a gente teve. Então a gente tem caminhão próprio, então o nosso caminhão busca os materiais dentro da distribuidora, ou seja, nós compramos da distribuidora, buscamos o material dentro da distribuidora, descarregamos o material dentro do nosso depósito e do nosso depósito é carregado para o cliente. Ou seja, toda a logística em cima dos nossos produtos, ela é feita por nós, né, Alan? Então, isso nos traz uma segurança em cima da qualidade dos materiais e também nos traz economia, porque a logística nossa diminui o nosso custo de frete. Sim. Isso é bom ressaltar, João, até pela questão que muitas vezes falam, não, mas o preço da concorrência está um pouquinho mais caro, por que vocês... Uma das questões é essa, a gente procura, nós não procuramos passar o preço muito mais caro, nós procuramos a questão de ter um valor acessível para todos, né? O valor justo. O valor justo, né? O valor justo, exatamente. E uma das questões é essa, a questão do frete. Reduz muito, nós temos um caminho para fazer essa compra, para melhorar, para que todos tenham acessibilidade de ter a energia solar na sua casa. E o que a gente espera que acontecesse em todos os ramos de tudo aquilo que a gente compra. Ou seja, a gente está pagando mais barato, porque o frete é mais baixo, o que a gente está fazendo? A gente está repassando esse preço para o cliente. A gente não está comprando, pagando mais barato, gastando menos e vendendo pelo mesmo valor e aumentando o nosso lucro. Então a ideia não é essa. A ideia é, se a gente teve economia, a gente vai repassar essa economia para o cliente. Então a economia no acerto da compra e essa economia no acerto da logística para que a gente tenha o melhor preço para poder repassar aos clientes, né? Uma coisa que é importante, assim, é óbvio o cliente, na verdade, ele não... Quando chega no momento da compra, na hora, ele não se preocupa muito com esses detalhes, né? Ele quer saber o valor, ele quer comparar o valor, quer comparar a marca, ele quer comparar o que, por exemplo, ele ouviu de uma outra empresa com o que ele vai ouvir agora da nossa empresa, ele quer entender, ele quer saber a praticidade, enfim... Mas a importância disso aqui que a gente está pontuando é o pessoal entender que é um conjunto de detalhes em que precisa ser pensado, precisa ser trabalhado e levado em consideração, porque ele afeta exatamente o ponto principal, né? Eu vou supor assim, nos dois pontos principais, que é o custo-benefício, ou seja, a gente pensa em uma série de detalhes para ter um custo mais justo, e pensa na qualidade desse equipamento para que a pessoa
tenha o benefício. Exato. Porque às vezes não compensa, por exemplo, ela também, isso é uma coisa que a gente já presenciou muito, né? Que é até um termo que tu utilizava bastante, né? Quando eu chegava para ti e dizia, pá, olha, tal cliente ele tá com um projeto X lá e o valor tá tanto. E uma expressão que tu usava, né? Que era a questão da gente não rebaixar o nosso equipamento, o nosso material. Por mais que a gente pense nessa ideia de ter o valor justo, mas a gente também tem que respeitar o limite, porque aquilo que às vezes sai muito barato, lá na frente pode acabar custando caro. Então isso é um cuidado que tem que se ter. Quando é um custo muito abaixo do que é o custo normal, a pessoa tem que tomar um cuidado também, não só quando é um custo muito alto. Tem que o que eu sempre digo, eu falava para ti, falo pro Júlio, a gente tem que se atentar, é uma dica que eu dou para o cliente que está pensando em colocar energia solar, tem que se atentar às pegadinhas, tá? As pegadinhas que são os principais vilões nessa questão dessa briga por orçamento, desse leilão de preço que algumas pessoas acabam fazendo. Estão erradas? Elas não estão. Elas têm que tentar o melhor valor que elas podem conseguir, né? E muitas pessoas acabam pegando 7, 8, 9, 10, 11, 15 orçamentos e aí vão fazendo o seu leilão ali para tentar conseguir o melhor preço. Mas a gente também diz para a pessoa que ela tem que se atentar muito às pegadinhas, né? Antes de sair fazendo o leilão, estuda primeiro, vê potência de placa, potência de inversor, o que ele aguenta, qual a garantia, qual o tempo de garantia, qual o pós desse equipamento, para não acabar caindo nas pegadinhas, né? Uma das pegadinhas que eu gosto de sempre falar com o cliente, muitas empresas oferecem o menor número de placas. Aí não, você olha, o seu orçamento é mais barato, mas aí tu vai ver a potência da placa é inferior, a quantidade de placa é inferior, e aí quando chega no inverno, tu vai sentir. É importante nós ressaltar essa questão, John, porque acho que tem muitas pessoas aqui que vão ver essa live depois, vão querer entender como funciona a energia solar durante o ano, por exemplo. É uma oscilação, tem meses que gera mais, tem meses que gera menos. Como é que funciona isso? Assim, a energia solar hoje, o que é o grande calculador da energia solar hoje? É o nosso índice de radiação solar em cada local. Ou seja, eu posso pegar um orçamento com o John aqui na Hiper, ou com o Júlio, ou com o Alain, aqui em Santana do Livramento, e a Hiper, ela tem ali no seu calculador solar, ali seu software que usa para emitir os orçamentos, o índice de radiação solar da nossa região. Mas aí quando vê, essa pessoa orçou com uma distribuidora lá do Paraná, que oferece preço bom, preço muito bom, entrega em Santana do Livramento e tal. Só que o que acontece? O índice de radiação solar dessa empresa que ela usa no seu sistema lá, se o seu sistema não tiver adequado para a região onde ela está vendendo, vai dar diferença. Então quando vê o meu orçamento do John aqui, pode dar 9 placas, para uma instalação na casa do Júlio, o dessa outra empresa pode dar 8 placas. Então é óbvio que o valor dela vai ficar menor. Então essa é uma grande diferença. Então por que hoje você usa essa questão do índice de radiação solar? Com base no nosso índice de radiação solar aqui do Rio Grande do Sul, da nossa região, é onde nós sabemos o nosso geração de energia solar no verão, janeiro, fevereiro, março, e a gente sabe que ela vem de janeiro para junho, ela vem caindo. O nosso índice de radiação vem diminuindo de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, para começar a subir de novo em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então ali na confecção do orçamento é onde nós pegamos a média de geração de todo o conjunto. O nosso sistema gera um gráfico, nesse gráfico mostra ali quanto que esse sistema vai produzir no verão, quanto que ele vai produzir no inverno,
E é óbvio que ali ele vai produzir muito mais no verão, pelo índice de irradiação solar ser maior, e vai ser bem menor no inverno, em junho. Só que aí o que acontece? Tudo isso que é gerado a mais no verão gera créditos para serem compensados no inverno, porque no inverno a geração é menor. Tá? Então, você usa como base o nosso índice de radiação solar. É assim que a gente tem a noção de o que as placas vão gerar, o que precisa para cada cliente. Uma das perguntas que fazem também é a questão da... se gera energia solar em dias nublados ou chuvosos? Uma boa pergunta. Essa pergunta a gente ouve todo dia, né, Júlio? Então, assim, ó, como tem na cabeça energia solar, então você pensa, não tem sol, não tem energia. Não é bem assim, tá? Existe geração de energia solar mesmo em dias nublados e em dias chuvosos. Só que como a gente está falando em radiação solar, é óbvio que se existem nuvens e existe chuva, as nuvens muito carregadas, a irradiação solar ela é mais baixa. Mas, sim, o sistema gera energia em dias de chuva, em dias nublados, mas a sua intensidade de geração é menor. E essa intensidade é calculada conforme a época do ano e a quantidade de nuvens, né? É calculado o que ela vai gerar. Então, gera sim energia solar em dias chuvosos e nublados, mas em quantidade menor. Outra pergunta que fazem também, referente a o que gera energia solar? É o calor? Por que tem dias que está muito calor e não gera tanto? É outra questão. É que assim, ó, a gente trabalha, as placas solares elas trabalham com a irradiação solar. Tá? Então, um fator limitador da produção de energia é o calor. Então, não quer dizer que um dia muito quente vai gerar mais energia. Vai acontecer situações onde as pessoas que têm a energia instalada, elas têm um aplicativo no celular onde elas conseguem acompanhar a produção do seu sistema dia a dia. Então vai acontecer em dias, mas que estranho, domingo estava 40 graus e o meu sistema produziu 20 kW. Hoje está 36 e meu sistema produziu 21. Porque o calor excessivo não significa mais geração de energia. A geração de energia quanto maior o índice de UV, maior é a geração de energia do sistema solar. Interessante. São várias perguntas. Vou dar uma pergunta aqui para o Alan. Joga no peito. Joga no peito. Tem umas perguntas aqui interessantes que a gente Parei. Só um pouquinho. Pode me perguntar o que eu não saiba, meu cara. A gente tá sem água pro chimarrão, cara. Não. Nosso suporte aqui, por favor. O nosso suporte nos deixou sem água pro chimarrão. Uma aguinha. Vamos lá. Algumas perguntas boas aqui que eu posso passar para o Alan também. Alan, referente... essa aqui é bem boa. À noite, como funciona a energia solar? Porque, claro, é com sol, mas à noite, tem a possibilidade de usar a energia solar à noite? Como é que funciona? Eu acho que a própria pergunta em si já responde. Porque se é energia solar, né, e como o John agora estava explicando, basicamente não tem como produzir, entendeu? A questão da produção é importante a gente ter isso em mente, tá? Porque é óbvio que existe a parte da energia que ela é acumulada, a energia que é o excedente, enfim. Mas tem uma ressalva que são aquelas situações onde existe um sistema híbrido, né? Isso, é bom ressaltar que essa questão. São sistemas com baterias. Exatamente. Aí sim, aí você produz energia durante o dia, se acumula essa energia em baterias e se utiliza durante a noite. Não deixa de ser uma energia solar utilizada à noite. Claro, a questão só é a produção. A produção durante a noite. Que precisa entender, porque o consumo básico da energia solar ele é o consumo instantâneo, vamos dizer assim, né? Está produzindo, está consumindo. Isso é óbvio, né? Isso aí acontece durante o dia, exatamente por essa questão da produção.
Mas o que eu vou pontuar aqui, em cima da ideia da pergunta, da questão da pergunta, tá com medo de aparecer na... Vamos ver. É a questão da produção, né? Até tem uma questão que é bem interessante, eu acho que todos já passaram por isso, o Júlio já deve ter passado, que é aquele cara que colocou energia solar e até eu vou dar um exemplo aqui do meu amigo Miguel, que deve estar me assistindo, que me manda uma mensagem 10 horas da noite: pô, John, seu inversor estragou aqui, ó, tá tudo desligado, acho que queimou. Aí eu mandei uma mensagem para ele, digo, não queimou, é que a pessoa coloca no começo, ela não sabe, às vezes ela acaba ou não perguntando, ou às vezes a gente mesmo acaba esquecendo de comunicar. A gente explica tantas coisas para o cliente ali no pós-instalação e acaba passando batido algumas coisas. E ele é o cliente que recém colocou isso e chega de noite e está tudo desligado. Justamente por causa disso, porque o equipamento ele é para funcionar com a energia solar. O que eu acho que em resumo, assim, para a pessoa entender de uma forma bem prática, a produção ela acontece, né, durante enquanto estiver a iluminação, o raio solar, enfim, existe a produção. Agora, usufruir do que foi produzido, isso aí sim, entendeu? Não está limitado ao dia. Sim. Então é só isso que a pessoa precisa entender. E é bom ressaltar nessa questão do excedente, né? Acho que é um tema bem importante, porque toda a energia que é gerada, como vocês falaram, é o alto consumo. Você utiliza durante o dia, está sendo utilizado durante o dia na casa, ali e o que sobra, o excedente, né, volta para a rede, né? Volta para a rede da nossa concessionária. E isso é uma das perguntas que eu recebo também, muitas perguntas em relação a isso, John, porque como funciona essa questão? É um banco, é um crédito, é como se fosse uma conta de energia que vai acumulando? Isso daí é um sistema da própria concessionária, tá? Tanto é que uma das partes da instalação do projeto da energia solar é uma homologação junto à concessionária, ou seja, a apresentação de uma documentação específica. Depois dessa aprovação da concessionária, a própria concessionária faz a substituição do medidor do cliente para um medidor novo, que esse medidor vai obter essas informações de consumo e geração. Por quê? Porque vou dar exemplos práticos, tá? Na casa do Cunha, ele tem energia solar, tá? Só que o Cunha não tem filho, ele trabalha e a mulher trabalha. Então, ele vai ter filho logo, tá? Eu vou dar um spoiler para vocês aí, mas vai ter logo. Mas hoje ele não tem, então a casa fica praticamente sozinha todo dia. Então, o que acontece no caso do Cunha? Ele produz a energia durante o dia e não consome. Então, o medidor lá que a concessionária trocou fica calculando quanto que ele consumiu de dia. O Cunha não consumiu nada de dia porque não fica ninguém em casa, mas gerou 10 kW. Então, esses 10 kW vão para a concessionária, são contabilizados em um banco interno da concessionária e geram créditos na conta de luz. Então, lá na conta de luz dele, lá no final do mês, vai vir ali as informações de energia ativa, que é quanto ele consumiu, e a energia injetada, que é aquilo que ele não consumiu instantaneamente, e gerou um crédito para ele. Tá? E em contrapartida tem os casos como eu, que tenho energia solar em casa, mas na minha casa durante o dia fica meu pai, fica a pessoa que cuida do meu pai, durante a manhã fica a minha filha e durante a tarde fica meu filho, porque quando eles estão no colégio não estão. Então eu tenho um grande consumo durante o dia. Então a minha energia produzida pelas placas é consumida instantaneamente. Então eu acabo não gerando créditos para a concessionária, eu tenho um alto consumo. Mas acontece em alguns horários de que a minha geração é maior, então esse medidor é para isso. Em alguns momentos eu vou acabar gerando mais do que o que eu tenho de consumo. Em outros horários eu vou acabar consumindo mais. Então cada cenário é um cenário, mas tudo faz parte dessa homologação junto com a concessionária, e esse equipamento que a concessionária substitui dentro da casa
Dentro da casa não, né? Desculpa, fora da casa, no postezinho ali ou na parede de concreto, como é algumas casas, aquele equipamento que fica ali, que a gente conhece por medidor, que ele que vai fazer esse cálculo da troca energética, ou seja, consumo contra geração. Perfeito. Eu estou recebendo perguntas aqui, John, e acho que é muito importante a participação do telespectador aqui. Vamos lá, isso aí, vamos perguntar. Manda sua pergunta, olha só, tem a primeira pergunta da Marilu Cunha. Olha quem é Marilu Cunha. Olha aí. Olha aí, viu? Dona Marilu é uma das nossas primeiras clientes de energia solar. A Dona Marilu deve fazer mais ou menos uns 5 anos que ela tem na casa dela. Inclusive, se a senhora quiser mandar os pastel para nós aí, a gente agradece. Dona Marilu está convidada para participar aqui do nosso podcast, viu? Já bota ali patrocinador oficial Big Pastel. Olha aí. Show de bola, é isso aí. Podemos degustar ao vivo, hein? E a pergunta da Marilu é a seguinte, ó. Qual é o valor para fazer uma limpeza de placas solares? A limpeza de placa, isso aí varia muito de local para local. Por que varia muito de local para local? Porque a gente tem que interpretar as dificuldades que são enfrentadas para a limpeza. Eu não posso cobrar um valor... A Marilu tem 10 placas e o Alan tem 10 placas na casa dele. Mas aí a Marilu tem uma casa de 3 andares, onde eu preciso equipamentos maiores, ou seja, a questão de equipamentos que eu vou utilizar para fazer a limpeza é maior do que eu posso de repente precisar na casa do Alan, que é uma casa de 1 andar, um exemplo. Tá? Então tem diferenças de valor. Mas em média nós cobramos de 18 a 25 reais por placa para fazer a limpeza. Tá? Esse é em média. Aí a diferença de valor vai variar conforme a dificuldade de cada local. Por isso que a gente não dá o valor sem antes. Se já é nosso cliente, a gente já sabe, já tem o valor estipulado. Agora, se não era nosso cliente, não fomos nós que instalamos, primeiro, se não foi a gente que instalou, a gente precisa primeiro fazer uma avaliação na instalação para saber se existe a possibilidade da gente limpar com segurança, para depois passar o orçamento. Perfeito. Outra pergunta que eu tenho aqui também, é interessante essa pergunta, John. Existe a ideia de expansão da empresa para outras cidades do estado? Essa pergunta é do, vamos ver aqui, Vinícius Melo. Assim, ó, isso aí é um pouco, o que eu vou te dizer? Relativo, tá? A ideia sim existe, tá? A ideia sim existe. Só que qual é o maior empecilho hoje para essas expansões que a gente, como a gente já tem Dom Pedrito, já tem Rosário, tem aqui, tínhamos em Lavras do Sul e acabamos fechando Lavras do Sul, e o fechamento de Lavras do Sul é justamente a incógnita sobre a gente abrir em outras cidades. Por quê? A gente precisa pesar muito as dificuldades que a gente vai enfrentar para atender nessa outra cidade. Tá? Porque o que hoje a gente detém como regra nossa interna é que a equipe técnica, que é aquela que bota a mão na massa, ela é daqui. Tá? Nós não temos nenhuma equipe em outras cidades. Então, quando existe uma venda em Dom Pedrito, a equipe sai de Livramento e vai fazer a instalação em Dom Pedrito. Quando existe uma venda em Rosário, a equipe sai daqui e faz em Rosário. Existem as vendas fora, como a gente já tem venda em Porto Alegre, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, Xangri-Lá, Caxias, aquela outra cidade ali, Rio Grande, Pelotas, São Gabriel, Alegrete, Uruguaiana, Itaqui. Ou seja, a gente tem instalação em muitas cidades. Mas todas essas instalações, os técnicos saem daqui. Porque a gente consegue manter mais organizado a questão da equipe técnica, material, equipe, qualidade do serviço. Então, a gente não vai montar um escritório para sair a vender lá em Três Cachoeiras, por exemplo, e não ter uma equipe lá e uma equipe não poder atender lá de forma rápida
e da forma como a gente acha justo. Criar uma demanda que a gente não vai ter estrutura. Exatamente. E nem o Cunha, né? A gente não vai vender em Três Cachoeiras e pagar alguém para instalar lá. Não. Não, porque a gente não vai acompanhar o serviço, a gente não vai saber se essa empresa vai cumprir os requisitos que a gente tem para instalação. A gente não sabe muita coisa, então nas cegas a gente não vai fazer. Tá? Mas tramitam sim algumas ideias de expansão em outras cidades que a gente vai atender sim. Provavelmente se abre escritório aí em mais algumas cidades. Mas vamos deixar essa incógnita aí. Essa surpresa para o Vinícius. Eu vou pegar mais uma pergunta e passar para o Alan. Alan, tem algumas perguntas que eu tenho aqui, principalmente eu acho que é importante ressaltar sobre a questão do telhado. Hoje, quando se faz um projeto solar, é necessário ter algumas informações para fazer o projeto. Quais são essas informações, além do telhado, que precisa para montar um projeto solar? Basicamente assim, quando a gente chega nessa parte, porque aí a gente já está num processo onde a pessoa ela já tem uma ideia da quantidade de placas que ela vai utilizar. Então assim, é óbvio que quando a gente questiona a respeito do tipo de telhado, é que para cada telhado a gente tem uma estrutura. Só que é uma coisa bem importante até, né, agora ultimamente até se saiu em alguns meios, aí, alguns canais de notícia locais onde foram instalados e a estrutura não aguentou. Então não é somente a questão do tipo de telhado. A estrutura aonde o telhado está, ela também precisa estar em condições. E isso, por exemplo, é tão levado a sério por nós que é uma das cláusulas do nosso contrato. Porque isso aí, primeiro a gente se preocupa com a segurança do técnico, né, porque todo o processo dele subir a placa, fazer o processo ali de instalação, a própria estrutura que a gente coloca aonde a placa vai, né, porque ela não vai diretamente no telhado. Então é muito importante que a pessoa ela entenda que não é só subir e colocar a placa. Tem toda uma estrutura que precisa ser avaliada, né? Então não é só uma questão, é lata, é telha, enfim, não. Entendeu? A gente precisa avaliar toda essa questão da estrutura, porque já aconteceu de locais onde não tem uma estrutura adequada e ainda assim a gente ali, né, na ideia de tentar acabar, né, colocando em risco, né, a vida dos nossos técnicos, às vezes acabar de alguma certa forma ali alterando a estrutura, né? Então é um cuidado muito importante que a gente precisa ter, né? Porque a gente está colocando um material que ele tem uma estrutura e toda estrutura tem um peso, né? Então não é só colocar um acessório no meu telhado, não, é uma estrutura que tem um peso e que precisa ser levado em consideração mais do que o tipo de telhado, é a estrutura onde esse telhado está, para que ela tenha condições de suportar tanto a questão ali permanente da placa e da estrutura, como também a parte, o momento da instalação e também a parte da manutenção. Então isso é muito importante a pessoa levar em consideração. É óbvio que a gente também leva em consideração, a gente na hora vai avaliar, vai se pensar, e já aconteceu de casos onde a pessoa ela desejar, ela querer, mas ela não tem uma estrutura adequada para isso. E a gente ter que pontuar para a pessoa que para a gente poder realizar ali a parte da instalação do projeto, ela precisava alterar essa estrutura. Isso, já teve cenários ali onde a gente teve que pedir para o cliente que sim, que ele alterasse, não, que ele fizesse as adaptações necessárias no telhado para que pudesse receber as placas ali. Então, a garganta seca, né? Capitão América aí tá violento. Ó, eu sou o Capitão América. Então, tivemos um cenário semana passada. Sim. Num cliente na área rural, onde nós nos deparamos com um telhado bem antigo, tá? E aí
Na hora lá, a gente já disse que no telhado não dava para instalar, orientamos o cliente o que tinha que ser feito, o cliente acatou, né, ele também entendeu que seria necessário, aí ele acabou corrigindo o que tinha que fazer no telhado ali e depois a gente fez a instalação. Mas não é só uma questão estética, né, Alan? Sim. É uma questão de segurança para nós, a segurança para os técnicos e a segurança para o cliente também, Exatamente. né? Exatamente. A gente vê aí na TV, a gente viu o cenário daquela igreja acho que foi São Paulo, Não lembro onde foi. Não, acho que foi Salvador. Salvador, tá? Que não foi feita uma análise na estrutura do telhado e acabou desabando ali, uma cena triste, né? Mas aconteceu, então, para não acontecer isso... Exato, e uma coisa também que é importante a gente frisar é que quando a gente faz essa avaliação e a gente observa ali que a estrutura ela está correta, enfim, e no momento da instalação é óbvio que a gente sempre tem um cuidado para que não aconteça nenhum dano na estrutura, mas às vezes é inevitável, né? Às vezes vai acontecer. Sim. E é importante a gente frisar que a gente dá todo o suporte, né? Toda vez que é identificado que o problema, seja uma infiltração, seja uma goteira, ela está ocorrendo porque na hora da instalação ali algo foi feito de forma equivocada, a gente sempre dá todo o reparo, a gente sempre prontamente, às vezes acontece de na hora mesmo, né, a gente já ali sair do local e já comprar material, já repor. É óbvio que às vezes algumas coisas a gente acaba só percebendo, né, depois, quando cai uma chuva, alguma coisa assim. Mas algo que é importante a gente deixar bem claro é todo o cuidado que se tem, e principalmente quando há algum dano, isso ser de total responsabilidade da empresa quando é identificado que o dano causado é por, no momento da instalação ali, alguma coisa não ter ficado muito bem. Mas isso na mesma proporção que a gente tem um índice muito baixo de garantias por mau funcionamento, também da mesma forma a gente tem um índice muito baixo, né, de eu posso dizer que pela quantia de instalações que a gente faz, quase chega a zero, né? Quase chega a zero essa questão de goteira, de infiltração. Mas muitas pessoas, é uma dúvida até bom falar sobre isso, Júlio, que muitas pessoas têm essa dúvida. Vou instalar a placa solar na minha casa, vai ficar goteira. Não é assim, né? A gente vai trabalhar e fazer da forma mais correta possível para que não fique, tá? Mas às vezes pode acontecer de passar alguma coisa despercebido, principalmente quando são telhados mais antigos. Sim. Telhados, o Brasilite, o fibrocimento, como alguns chamam. O Brasilite é uma marca, né? A gente que acaba chamando errado, né? O correto é o fibrocimento. Mas como todo mundo conhece por Brasilite, e a gente é o bom português, então segue o Brasilite. Então é um telhado bem complicado, é um telhado que acaba apresentando fissuras imperceptíveis, né? Que a gente só vai notar depois da primeira chuva. Mas, como o Alan falou, o interessante é que o suporte é imediato para essas situações, tá? O ideal é que elas não aconteçam. Sim. Mas se acontecerem, o suporte ele tem que ser imediato e ele é imediato. Por isso que eu consigo, com convicção, falar que o nosso índice é praticamente próximo do zero. Né? Muito pouco. Muito baixo mesmo. Outra pergunta que eu recebi agora aqui, acho que é importante ressaltar isso. A conta de luz pode chegar a zero com energia solar? Pergunta boa. Essa pergunta é boa. Não, ela não chega a zero. Tá? Então, se alguém prometeu para o cliente, porque tu não vai pagar mais luz, tá mentindo. Tá? Porque existem algumas coisas que tu ainda vai seguir pagando. Não tem como tu ficar livre da iluminação pública, a não ser que tu mora em área rural. Tá? Área rural não é cobrada iluminação pública. Área urbana é cobrada iluminação pública. Então, tu não consegue te isentar disso.
os impostos, eles seguem vindo normal. Tá? Então, lógico que os impostos são cobrados em cima do teu consumo. Ah, mas como assim consumo se eu botei placa solar? Mas te lembro que a placa solar vai funcionar durante o dia. Durante a noite, tu segue consumindo energia da concessionária. Ah, mas e os créditos que eu gerei do dia? Você devolve os créditos, mas os impostos seguem. Ou seja, tu consumiu da concessionária com imposto. Então, tu tem uma diferença de imposto para pagar. Então, a zero, ela nunca chega. Tá? Tem alguns cenários onde acontece o seguinte: a pessoa paga num mês e não paga no outro. Mas aí é um critério da concessionária, no qual ela estipula que contas abaixo de R$70, elas não precisam ser pagas naquele mês. Não quer dizer que tu não tenha que pagar. A concessionária identifica ali que o consumo do julho deu R$59. Iluminação pública, a diferença de impostos ali, as bandeiras tarifárias que às vezes vêm no verão, deu R$59, deu abaixo de 70. Então a concessionária manda a conta, entre aspas, zerada, mas no próximo mês ela se soma 59 desse mês, mais 61 do outro, já deu 100 e pouco, a conta vai vir e a pessoa paga. Ou seja, então em alguns cenários acontece da pessoa paga um mês sim e um mês não. Mas não é que ela venha zerada, é que o valor vem abaixo de um valor estipulado pela concessionária que precisa ser pago naquele mês. Tá? Os menores índices que a gente tem entre todos os clientes que a gente já instalou hoje, que você sabe, até hoje o nosso registro de menor fatura foi de R$39. Esse é o nosso índice de menor fatura. Então, o que a gente considera como menor fatura? Porque essa pessoa, ela consome mais energia durante o dia, que é quando tem alto consumo, tem um consumo muito baixo durante a noite, que é quando tem a cobrança de impostos, e contudo a iluminação pública dela acaba sendo mais baixa, então o nosso menor índice ali foi R$39. Então, é mito, não zera a conta de luz, mas diminui muito. Eu recebi aqui a pergunta do Yuri Pérez. Ele disse: tem uma taxa básica? Uma cobrança de uma taxa básica? Assim, dentro do plano anterior, as alterações que tiveram na lei que regulamenta a energia solar, existia sim uma taxa básica para a energia solar. Tá? Então, antes era cobrado um valor. Então, tem alguns clientes que pagam taxa básica, com base em alguns cálculos da concessionária, para monofásico um valor, para bifásico outro valor e para trifásico outro valor. Então, alguns clientes se enquadraram nessa e outros clientes não. Então, alguns pagam e outros sim. Perfeito. Alguma pergunta que eu possa trazer aqui para a gente? Praticamente todas as perguntas, os assuntos que nós estamos comentando estão aqui nessas perguntas. Se você tem alguma pergunta para trazer também, pode mandar para nós. Praticamente já estamos quase no finalzinho do nosso podcast de hoje. Quer comentar alguma coisa mais, João? Alguns comentários que eu tenho para fazer são para aquelas pessoas que já possuem a energia solar instalada, tá? Algumas dicas que a gente tem para dar para essas pessoas com relação ao consumo. Então, lembra aquilo que eu estava falando há uns minutos atrás ali sobre o alto consumo durante o dia? Então, o que a pessoa hoje ela pode pensar assim, Júlio? Eu pagava R$400 de luz, coloquei as placas, está sobrando energia, mas eu ainda pago R$100 de luz. Tá? Isso é um caso comum que acontece. Ou seja, a pessoa pagava 400, instalou placa, sobra energia, mas ela ainda paga um valor alto de luz, R$100. R$100, 110, R$115. Como ela consegue fazer para diminuir esse valor? Programando algumas funções de utilização da casa. Então, lembrem que a energia solar produzida no dia é autoconsumo, ou seja, não passa pela concessionária. Se não passa pela concessionária, eu não preciso pagar impostos em cima dessa energia. Então, algumas coisas podem ser sim adotadas. Se eu tinha o hábito de lavar a roupa durante a noite, eu posso me programar e ter o hábito de fazer
essa utilização da máquina de lavar, da secadora, durante o dia. Posso começar a usar a máquina de lavar e a secadora no intervalo do meio-dia, que é onde eu tenho um ponto de geração muito alto. Eu posso começar a programar, eu dou banho nos meus cachorros, gosto de ter eles sempre limpo, no meu gato, eu gosto de lavar o pátio, usar o lava-jato, eu gosto de lavar o carro. Comecem a utilizar esses consumos em horários onde existe geração de energia boa. Isso aumenta o autoconsumo e diminui o pagamento de impostos. Então, isso é muito importante. Às vezes a pessoa diz, mas eu gastei, coloquei, me disseram que ia baixar para 50 e eu sigo pagando 100. Mas é que tem essa diferença de imposto, porque a pessoa acaba acontecendo, como no caso que eu citei há pouco tempo do Cunha, que durante o dia não tem ninguém em casa e acaba tendo um consumo muito alto à noite. Tem créditos para compensar, mas os impostos não tem o que fazer. Tu consumiu da concessionária, vai ter imposto. Então, uma dica: comecem a usar mais a energia em horários onde existe produção de energia, para pagar menos imposto. Façam isso e vão ver que vai diminuir esse valor que está pagando de luz, tá? Vai acabar diminuindo. Uma pergunta que me passaram aqui agora, João, referente aos excedentes. Como está funcionando a questão do excedente para passar para outra residência, para outras casas? Tem algumas situações, projetos antigos, antes da regulamentação da inversão de fluxo, que pode ser um assunto para outro dia, hoje já vai ficar muito tarde, não vai dar para falar, mas sistemas já homologados antes da entrada da inversão de fluxo, eu consigo sim alterar os excedentes, posso passar esses excedentes para algumas residências, desde que estejam no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ, sem problema nenhum. Para novos projetos, o excedente precisa primeiro passar por uma análise, porque hoje a concessionária cobra algumas coisas que ela não cobrava antes. Então pode ser que em alguns locais da cidade, conforme uma análise da concessionária, talvez eu não consiga mandar excedente. Então o excedente ele pode ser feito sim, tá? Mas para projetos novos, primeiro precisa fazer uma análise junto com a concessionária para saber se é possível ou não. Então nós temos uma norma aí nova que nos impede em alguns cenários de enviar excedente para outras residências, mesmo que estejam no mesmo CPF, né, acaba sendo impedido de mandar esses excedentes em função da utilização da rede da concessionária. Então precisa passar por uma análise. Tanto é que hoje existe uma modalidade nova aí que depois a gente pode falar, que é sobre os inversores de até 7,5 kW, que não precisam passar pela análise de inversão de fluxo, mas ao mesmo tempo eu tenho que optar na concessionária por não enviar o excedente para ninguém. Então, o excedente nas novas instalações é um caso a ser analisado caso a caso. Cada instalação precisa ser analisado caso a caso. Nas instalações antigas, nas que já estão feitas antes disso, é tranquilo. Mas nas novas precisa ser analisado caso a caso. Perfeito. Só um detalhe, a gente falou, e olha aqui, ó. Vamos mostrar. Olha a gente aqui, precisa ressaltar, pessoal. Isso aí Isso aí, olha aqui. Tem medo da câmera, rapaz. Por favor, aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Patrocínio aí. Tá? Big Pastel. Big Pastel, pessoal, o melhor pastel da cidade. Com louvor, o melhor pastel da cidade. Abraço na Marilu. 3241-2782. Pessoal, pede o pastel, Rua Uruguai 1771. Abrimos todos os dias. Temos novidade, temos X. E olha aqui, ó, um cardápio, pessoal. Que, por favor, aí. Que qualidade. Olha isso aqui. Olha a qualidade. Mas olha isso aqui. Trabalho nunca envolve, pessoal. Agora só coquinha. Vamos só. Esse tem um nome, né? Como é que é o nome desse? Ela vira cestinha ou vem Cestinha. A cestinha de pastel. desse tamanho, né? Aí tem
Tem cesto e cestinha de pastel. Vem quantos sabores? Cestinha acho que é 3, né? A cestinha tem 3 sabores e a cesta? Não, não é cesta, é o centro. Ah, o cento. Ah, desculpa, entendi errado. O cento e a cestinha, que é uma opção que tu tem para comprar, né? Vem no delivery, vem 3 sabores. E aí vem quantos pastéis? 6 pastéis. E aí, pessoal, nas redes sociais, no Facebook, Big Pastel Pastelaria, ou no Instagram, tudo junto agora, Big Pastel Livramento. Pessoal, qualidade comprovada. Muito obrigado, Marilu. Marilu, a gente te ama, Marilu. É isso aí então, né? Vamos finalizar por aqui. Vamos finalizar por aí. Alan, quer agradecer? Não, eu quero agradecer e assim, ó, a gente sabe que infelizmente às vezes aquilo que é produzido dentro da cidade muitas vezes não leva um crédito ou não se dá um crédito com aquilo que é produzido fora, né? E é muito importante a gente valorizar o que é nosso, valorizar o que é local, porque todo mundo é beneficiado. E principalmente quando a gente está falando de um serviço e de um produto, onde quando tu precisa de uma manutenção, de uma assistência, tu precisa isso de forma rápida, com prontidão. Então é muito importante na hora de optar, de escolher a empresa que vai ser a empresa que vai prestar o serviço, que vai vender o produto, porque são duas coisas, né? O produto e o serviço. É importante a gente observar e a gente entender o quanto é importante a gente prezar pela empresa local, porque ela vai dar todo o suporte que a gente precisa. Então, pessoal, Das nossas considerações. era isso. E um detalhezinho também, assim, ó, é muito importante na hora de tu for fazer comparações de projeto. Só abrindo um parênteses aqui, uma vez eu cheguei num cliente para vender, e aí esse cliente ele comentou comigo assim, olha, acabou de sair aqui o vendedor da empresa X e eles detonaram a empresa de vocês. E aí essa pessoa ela me perguntou assim, tá, e aí, tu não tem nada para me falar a respeito dessa outra empresa? E aí eu digo, não, eu não preciso denegrir ou falar mal de uma outra empresa para defender o meu produto e o meu serviço. Eu prefiro falar das qualidades da minha empresa do que falar dos defeitos da outra. Então isso é um ponto muito importante a ser observado. A gente não é melhor do que ninguém, mas a gente procura fazer um serviço olhando para nós. A gente entende que hoje o nosso o principal obstáculo que a gente precisa superar todos os dias somos nós mesmos. E a gente não precisa ficar ameaçando acho que não é a palavra, mas procurando defeitos e problemas numa empresa concorrente na ideia de mostrar ou tentar ganhar um cliente. Para nós, sendo bem sincero, para nós é uma vantagem quando a gente chega num cliente e ele já fez projeto com outra empresa. Isso para nós já é meio caminho andado e para nós é praticamente uma venda feita quando a gente chega num local e essa pessoa ela já fez. Porque a nossa política é essa, a gente não precisa ressaltar os defeitos dos outros, mas valorizar as nossas qualidades. Então, como a gente tem bastante qualidade para oferecer e o nosso histórico está aí pela quantidade de clientes e a quantidade de cidades que a gente atende, então a gente procura sempre olhar para o nosso serviço, olhar para o nosso produto e mostrar com base no histórico dos clientes que a gente já tem o quanto vale a pena depositar e acreditar naquilo que a gente está oferecendo. É exatamente isso que eu sempre pontuei para o Alan e pontuo para o Júlio. É o seguinte, se eu precisar falar mal do meu concorrente para mim conseguir vender para aquele cliente, eu prefiro que o meu vendedor dê as costas e vá embora. E não venda. Eu sempre pontuei isso para ti, né, Júlio, para o Alan, para os outros vendedores que tem, para o Henry em Dom Pedrito, para o Selomar em Rosário. Então, a gente não precisa, exatamente essa a questão. Falar mal de outras empresas em nenhum momento,
porque a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, com o nosso serviço, a gente tem que apresentar as nossas qualidades para ganhar o cliente e não precisar, principalmente, o mais importante, mentir, tá? Não vamos entrar em detalhes, né, mas a mentira, ela é feia e assim, Tem perna curta. tem perna curta, então a gente vê cenários aí de mentiras. Então, a gente não precisa. Se o nosso vendedor tiver que falar mal de outra empresa ou mentir para ter que fazer uma venda, eu prefiro que ele dê as costas e vá embora e não faça a venda. A gente não precisa disso. A gente tem que apresentar as nossas qualidades, como o Alan falou. Uma empresa que já tem, em 6 anos, mais de 17 mil painéis instalados, tá? Mais de 17 mil painéis instalados, porque estou falando mais porque eu não tenho aqui a numeração exata. A última vez que a gente olhou ali estava em 17.080 e poucos, eu já não sei quanto está hoje. Então, são mais de 800 projetos homologados, tá? Se puxar ali na lista do CREA ali, que é acessível, acho que é acessível a todo mundo, sim. Mais de 800 projetos homologados. Somos a empresa que construiu hoje o maior projeto de energia solar em telhado da cidade. Tá? Então, a gente tem muitas qualidades. É óbvio que a gente não acerta com todo mundo, com 100% das pessoas, mas a gente tenta, sim, da melhor forma possível, fazer para que acerte sempre. Então, a nossa política de trabalho é essa. Sem falar mal de ninguém, apresentando o nosso trabalho. Quem tiver a oportunidade de vir na nossa empresa e quem já veio sabe o nosso ambiente de trabalho. É um ambiente alegre, um ambiente descontraído, onde não tem nenhum tipo de regimentação, ou seja, o pessoal toma chimarrão, a gente come um docinho, come um chocolatezinho. Não vai ser eu tomar o meu chimarrão atendendo um cliente que vai definir se o meu serviço é bom ou se o meu serviço é ruim. A gente é gaúcho, o chimarrão faz parte da nossa tradição. Então não é para ser tomado só em casa. E ressaltando, desculpa te cortar, eu tive uma experiência, uma venda onde o chimarrão foi um fator para o cliente fechar. Eu lembro que eu cheguei num dia e no dia anterior, né, tinha ido uma outra empresa, uma empresa que não é daqui, e o cliente ele estava satisfeito com a forma com que a pessoa, o outro consultor, ele havia explicado e abordado de forma técnica, enfim. E quando eu fui lá, e isso foi um feedback que o cliente me deu depois, eu sentei para conversar com ele, ele estava terminando de preparar o mate, ele perguntou se eu me importava, eu digo, óbvio que não. E ele serviu o mate, ele tomou, e depois que ele tomou, ele me ofereceu. E eu aceitei o mate. E a gente continuou conversando ali e tal. E aí, no outro dia, ele me ligou, nós vamos fechar com vocês. Fui lá levar contrato e aí ele pontou para mim, ele falou, cara, preciso te dizer que assim, o ponto que me fez fechar a venda com vocês foi quando eu te ofereci o chimarrão que tu tomou. Porque ali eu vi que tu não era um cara que só estava preocupado em me vender, mas sim em se tornar um parceiro. Então, esses detalhezinhos que a gente procura conciliar. É óbvio que a gente tem que ser profissional na hora de cumprir o que a gente está oferecendo e colocando como o que vai ser feito, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser um parceiro do cliente. Exato. E a gente tem que entender porque não é um produto apenas, é um serviço, e o cliente ele passa a criar um vínculo com a empresa. Então o cliente ele precisa sentir que além de ter aqui profissionais que vão atender ele também tem parceiros que vão também estar à disposição para aquilo que ele precisar. E é isso aí, Júlio. Muito da bem. nossa Vamos comer o pastel, senão vai esfriar. Eu recebi mensagem aqui, uma hora caiu a câmera aqui, eles disseram, cortaram a imagem para comilança. Pai, pior que não deu tempo. Não deu tempo, mas... Mandar um abraço então para todo mundo que participou através da live, mandar um abraço para o Yuri Pérez, para a Marilu, pelos pastéis maravilhosos, aqui vamos provar daqui a pouquinho. Também para o Everton, nosso colega que está ligado ainda aqui na nossa live. Helena mandou mensagem também, Helena Tamara, Ricardo Fernandes, Vinícius Melo, Ângelo Pereira,
E todo mundo que mandou mensagem, que participou, interagiu, vai ficar salva essa live para que você possa compartilhar para os seus parentes e amigos também. E também você aguarde, porque vamos continuar fazendo esses podcasts. Acho que praticamente foi um teste, mas no final deu tudo certo. Conseguimos trazer o início do que vai ser os podcasts aqui sobre solar. Vamos trazer outros assuntos. Vamos abordar outros assuntos aí. Uhum. A gente precisa melhorar algumas questões. Peço desculpa para todos, porque é o nosso primeiro podcast, embora a gente entenda como funciona, mas algumas coisas fogem do nosso alcance na hora ali, como nós tivemos um problema técnico ali no primeiro computador que a gente acabou utilizando ali, então teve que ser substituído. Infelizmente deu uma trancada na live, parou, demorou a voltar, mas a gente resolveu. E persistência, né? Podia ter desistido, não, vamos fazer a live. Vamos abordar outros assuntos. A ideia é que a gente aborde assuntos relacionados à internet. Vamos abordar assuntos relacionados à segurança, que eu acho que é um assunto bem interessante. A gente pode abordar outros assuntos aí relacionados à parte de informática também. E se as pessoas tiverem dúvidas sobre alguma coisa das quais a gente consiga ajudar, a gente pode criar um outro podcast para fazer isso aí. A ideia é que a gente faça isso, quem sabe, toda segunda-feira, né, Júlio? Então, vamos ir melhorando. Vamos, não é vamos. Vamos ir melhorando, né? E trazer convidados. Trazer convidados. Se alguém tiver ideia de vir. Contar sua experiência também, como é que é o seu solar e tudo mais. Sim, isso aí. Com certeza. Então tá, muito obrigado a todos. Obrigado, John. Obrigado, Alan. Que isso, cara. E vamos amanhã. Obrigado ao nosso suporte técnico que não quer aparecer, que tá lá escondidinho, ele é envergonhado. A nossa âncora. Ele é meio envergonhado. Mas ele vai aparecer. Agora em seguida vai nascer o filho, e aí, ou filha, né? Não se sabe, e aí ele já vai estar mais descontraído, então. Spoilers. Já se tem um pastel, não. Não, os pastéis são só para nós. Quem quiser pastel, só pedir, onde? Pide pastel, meu pessoal, por favor, não perda a oportunidade. Liminha, ótimo Ó, pastel. Vamos lá, ó. Vou pegar um pastel já. Vamos lá, pessoal. Pastelzinho. Tirar o chicletinho aqui. Tá bom, hein? Muito bom esse pastel. Quiser nos patrocinar, vamos aí. Quiser patrocinar fora dos podcasts também. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.